Vamos agora, talvez, ao conceito mais importante deste estudo de eletromagnetismo, que é o conceito de campo elétrico. Campo elétrico, eu denoto pela letra E, é um campo vetorial. E como é que eu o defino? Para o definir, eu uso um igual com três traços. Este igual com três traços define-se, ou posso dizer que define-se como. É o que significa estes três tracinhos, vou usar também mais à frente. O campo elétrico define-se como a força elétrica a dividir pela carga da partícula onde está a atuar a força. Então, com a famosa lei de Coulomb, conseguimos calcular o campo elétrico criado por uma partícula. Fomos outra vez duas cargas, uma carga com o valor Q e outra carga com o valor Q'. Agora tenho de definir qual é a carga onde está a atuar a força. Vou dizer, por exemplo, que a carga Q está a fazer uma força elétrica na carga Q'. Pela lei de Coulomb, nós sabemos que o valor da força elétrica é igual ao produto das cargas a dividir por 4πε0. Este 4πε0, não esquecer que também pode ser definido como K. K é 1 sobre 4πε0 e a dividir pela distância ao quadrado. Falta-me definir também a distância entre as duas, que eu chamo R. E agora, se eu estou a fazer a força na carga Q', o campo elétrico vai ser a força elétrica sobre a carga Q', que é onde está a ser atuada a força. Ou seja, pela lei de Coulomb, vai ser igual à carga da partícula sobre 4πε0 vezes a distância ao quadrado. É de realçar que esta carga é da partícula que está a exercer a força. Ou seja, podemos dizer que este campo elétrico está a ser criado pela carga Q. Pela carga Q. E sabemos que este campo também é radial, ou seja, tem este vetorzinho aqui E de R. Não é preciso ficarmos alarmados com este E de R, com o chapelinho. Eu só uso aqui para dizer que é na direção radial. Direção radial é no sentido do raio de uma da outra. Esta linha que está aqui, posso definir como o meu eixo é de R. Então, e se nós não tivéssemos a partícula de teste aqui com a linha? Se tivéssemos, por exemplo, aqui uma dada Q2 linhas. Uso Q2 linhas para distinguir do Q'. Então a distância, ou seja, o meu E de R novo, ia ser assim. Ia ser na distância radial da carga Q. Ou, se estivesse noutras posições, ia sempre ser deste género. Então o campo elétrico criado pela carga Q vai ser um campo elétrico assim. Nós não conseguimos ver o campo elétrico com os nossos olhos, é apenas uma ferramenta matemática que nos diz qual é a direção da força exercida nas partículas de teste. Se a carga for positiva, se eu disser que o Q é maior que zero, vou pôr aqui setinhas nas minhas linhas de campo elétrico para dizer que o campo elétrico está a ser criado para fora. Isto é apenas uma convenção. É só para nos ajudar nas contas. Tudo o que eu estou a fazer agora é para nos ajudar nas contas. Podia dizer que a setinha era para dentro. Mas pronto, como nós usamos para fora, se a carga fosse menor que zero, então as linhas de campo, vou chamar linhas de campo às linhas criadas pelo campo elétrico, iam ser assim para dentro. Com isto, nós conseguimos desenhar como é que seriam as linhas de campo na interação entre as duas cargas. Como nós sabemos, duas cargas opostas atraem-se e duas cargas do mesmo sinal repelem-se. Então, para ser mais fácil, vou começar com duas cargas de sinais opostos. Por exemplo, uma carga Q maior que zero, positiva, e uma carga Q' menor que zero. Como é que vão ser as duas linhas de campo? Se eu pusesse uma partícula aqui, ia sentir uma atração por parte da carga Q e uma atração por parte da carga Q'.
mas são duas cargas diferentes. Logo, a partícula, se tivesse sinal positivo, ia ser atraída para onde tem o sinal negativo. Se fosse uma carga negativa, ia ser atraída para onde tem o sinal positivo. Então, ia seguir um dos dois caminhos diferentes. Da mesma maneira, se ela estivesse aqui, podia definir o eixo E de R desta maneira, ia ser atraída para um lado ou para o outro. Ela, a ser atraída, vai andar. Mas, ao andar, vou ter, por exemplo, a partícula vai desta posição para outra posição. Mas continua a sentir a força criada por uma carga e pela outra. Então as linhas de campo têm que ter esse efeito em conta quando eu os vou desenhar. Porque, como nos lembramos, o campo elétrico é definido como a força sobre a carga. Por isso tem a força elétrica embebida na própria definição. Então as linhas de campo elétrico para duas cargas opostas vão ser algo deste género. Se eu tivesse uma partícula no centro, ela ia seguir a direção ou da direita ou da esquerda, nós já vimos. Mas se tivesse, por exemplo, fora do eixo entre as duas, ela ia seguir para um lado ou para o outro, mas ia deixar de sentir tanta atração de uma e começar a sentir mais da outra. Então ia seguir um trajeto mais ou menos deste género. Se estivesse mais em baixo ia ser simétrico, ou se estivesse mais abaixo ia ser ainda mais uma coisa deste género. E as linhas de campo, se fossem nesta parte radial, a partícula ia apenas fazer assim, ia seguir este caminho. Então as linhas de campo no eixo fora do meio das duas vão ser horizontais. Mas se estivesse fora do eixo, continuava a aproximar-se cada vez mais, a sentir a força uma da outra. Ok, isto é muito paleio só para desenhar estas linhas de campo, que no fundo é para tentar ver quão bonito é este eletromagnetismo e como é que nós podemos definir o campo elétrico. E se fossem duas cargas fossem duas cargas positivas ou duas cargas negativas? Se fosse, vou dizer, por exemplo, que é uma carga maior que zero e uma carga que alinha também maior que zero. Se eu pusesse uma carga positiva aqui no meio, para onde ela ia seguir? Ia ser afastada por esta e também ia ser afastada por aquela. Se estivesse exatamente no meio, esta carga ia ficar parada. Mas se estivesse aqui um bocadinho mais abaixo, ia sentir uma força para este lado e outra força para aquele lado. Na horizontal, as duas iam-se anular, então a partícula ia só andar para baixo. Se as duas cargas fossem iguais, iam-se anular. Então eu posso desenhar umas linhas de campo para ter isto em conta, alguma coisa deste género, que eu posso ver como o trajeto que a minha partícula ia seguir. Aí está, ela ia fazer deste género. Estas linhas de campo têm em conta a interação de uma partícula na outra, não esquecer. E pronto, tenho aqui um desenho bonito, mais ou menos, de como ia ser. Onde tenho mais linhas de campo, um maior número de linhas de campo, posso definir como densidade de linhas de campo. Tal como a densidade é a massa sobre o volume, a densidade de linhas de campo é o número de linhas a dividir pelo volume onde eu estou. Por exemplo, se eu escolher um volume aqui igual a um volume aqui, vejo que aqui tenho muito mais linhas de campo. Tenho uma densidade muito maior do que aqui, que tenho muito menos linhas de campo, tem uma densidade menor. Então onde eu tenho mais linhas de campo é onde eu vou ter uma maior força. Por exemplo, se eu disser que esta dada região aqui tem uma força F na partícula, esta região aqui tem uma força F' na partícula, sei que a força na partícula em F vai ser maior do que em F'.